O Jardim do Éden. Só o nome já evoca imagens de paisagens exuberantes, rios cristalinos e vida abundante. Um lugar de perfeita harmonia, onde a humanidade vivia em paz e inocência. Esse paraíso, no entanto, não era para durar. A história de Adão e Eva, tentados pelo conhecimento proibido, é uma narrativa conhecida em diversas culturas ao longo do tempo. Sua expulsão do Jardim do Éden representa uma perda profunda, uma queda da graça que ressoa no âmago da psique humana. Mas e se o Jardim do Éden fosse mais do que apenas um mito? E se fosse um lugar real, perdido nas brumas do tempo? Ao redor do mundo, culturas ancestrais contam histórias de um paraíso perdido, uma era de ouro que precede nossa história registrada. Essas histórias, embora variem em seus detalhes, compartilham um fio condutor, a saudade de uma utopia perdida, um tempo em que a humanidade vivia em harmonia com a natureza e o divino. A busca pelo Jardim do Éden tem fascinado exploradores, teólogos e historiadores por séculos. Alguns acreditam que seja puramente alegórico, uma representação simbólica de nossas origens espirituais. Outros, no entanto, veem pistas embutidas em textos antigos e descobertas arqueológicas, indícios que apontam para um local real, perdido, mas não esquecido. Será que o Jardim do Éden pode ser mais do que apenas um mito? Poderia ser uma lembrança passada de geração em geração de um tempo e lugar que realmente existiu? Essa possibilidade, por mais tentadora que seja, nos leva a uma jornada pelas profundezas da história humana e pelos mistérios de nosso passado coletivo. Muito antes do livro de Gênesis ser escrito, os antigos sumérios contavam a história de Gilgamesh, um rei que embarcou em uma busca pela imortalidade. Sua jornada épica o leva aos confins da terra, em busca do segredo da vida eterna. Ao longo do caminho, ele encontra Utnapishtim, um homem sábio que lhe conta a história de um grande dilúvio que destruiu o mundo. Os paralelos entre a narrativa do dilúvio em Gilgamesh e o relato bíblico de Noé são impressionantes. Ambas as histórias descrevem um mundo consumido pela água, com apenas alguns poucos escolhidos, sobrevivendo em uma embarcação especialmente construída. Essa mitologia compartilhada sugere uma origem comum, a memória de um evento cataclísmico que deixou uma marca indelével na psique humana. Alguns pesquisadores acreditam que o mito do dilúvio, encontrado em culturas ao redor do mundo, pode ser uma lembrança de um evento real, o derretimento das calotas polares. No final da última era glacial, este evento de aquecimento global levou a um aumento dramático nos níveis do mar, inundando áreas costeiras e forçando a humanidade a se adaptar a um mundo em mudança. Poderia este evento catastrófico ser a chave para entender a localização do Jardim do Éden? Se o mundo já foi coberto por água, então o paraíso descrito em textos antigos pode estar submerso. Essa possibilidade intrigante nos leva a considerar a lenda de Atlântida, uma civilização tecnologicamente avançada que teria desaparecido no fundo do mar. A história bíblica da Arca de Noé é um dos relatos mais conhecidos do dilúvio. Deus, enfurecido com a maldade da humanidade, decide purificar a terra com um dilúvio. Ele instrui Noé, um homem justo, a construir uma arca e reunir 2 de cada criatura viva para preservá-los da destruição iminente. As águas do dilúvio sobem, cobrindo as montanhas mais altas e exterminando toda a vida na terra, exceto aqueles a bordo da arca. Depois de 40 dias e 40 noites, a chuva para e as águas começam a baixar. A arca eventualmente repousa nas montanhas de Ararat, uma cadeia vulcânica localizada na atual Turquia. O Monte Ararat tem um significado especial para aqueles que buscam o Jardim do Éden. Alguns acreditam que o local de pouso da arca indica a proximidade do paraíso perdido. Afinal, se o Jardim do Éden fosse um lugar real, faria sentido que estivesse localizado em uma região poupada do pior do dilúvio. O relato bíblico nos diz que os descendentes de Noé
se espalharam a partir de Ararat, povoando a terra. Essa diáspora levou ao estabelecimento de civilizações no Oriente Médio, África e além. Será que essas primeiras migrações podem conter pistas sobre a localização de sua terra natal ancestral, o Jardim do Éden?